Japão. O vento balançou meu barco em alto mar, o medo me cercou e quis me afogar. Mas então eu clamei ao Filho de Davi, ele me escutou, por isso estou aqui. O vento ele acalmou, o medo repreendeu, quando ele ordenou, o mar obedeceu. Não temo mais o mar, pois firme está minha fé.
soprar, seu nome eu clamarei, e Ele me guardará. Boa noite, irmãos. Boa noite. A graça e a paz do Senhor Jesus. Que bom estar com vocês nesta noite. Que bom a gente poder louvar o Senhor nosso Deus e unir nosso amor, a nossa fé, a nossa confiança no Senhor e levantar a Ele o nosso louvor, a nossa adoração. Vamos ficar em pé, por favor. Esteja orando 2 ou 3 aí, um com o outro aí, orando nesse instante, né? Nos colocando diante de Deus, abrindo o coração para esse momento de adoração e de serviço ao Senhor. Vamos estar orando nesse momento. Nos abençoe, Deus, neste culto, em nome de Jesus. Amém. Ó Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos, nós te agradecemos, porque o medo se dissipa do nosso coração, porque Tu estás conosco, ó Deus, e a Tua presença lança fora todo medo, ó Deus. O Teu amor nos dá a segurança de podermos caminhar firmes, sabendo que com quem nós estamos caminhando e para onde nós estamos indo. Muito obrigado, ó Deus, pelo Teu povo que se reúne nesta noite para Te louvar, para Te engrandecer, mas também para derramar o seu coração diante do Teu altar. Ó Pai, em nome de Jesus, receba a nossa adoração, receba o nosso louvor. Nós te pedimos e te agradecemos já em Cristo Jesus. Amém. Podemos assentar, queridos. Nós saudamos os nossos visitantes com a graça, com a paz do Senhor Jesus Cristo. Seja bem-vindo à casa do nosso Deus, à casa do nosso Pai, né? Você realmente é uma pessoa muito especial nesta noite para o nosso coração recebê-lo aqui na casa do Senhor nosso Deus. Toda terça nós temos a campanha, né? Nós fazemos aqui a nossa terça de esperança, fazendo a nossa campanha. Então nós temos a campanha que dura 7 semanas, né? Você que quer começar a campanha, na segunda rodada você vai estar aqui na frente orando. Este é o cartãozinho que você pode pegar aqui à frente para iniciar a sua campanha. E estaremos orando pelos demais irmãos que já estão na quinta, sexta, sétima e segunda semana, ok? Nós vamos passar alguns avisos aos irmãos, por favor. Nós temos encontros de casais, está nas portas aí, bem a portinha, né? Outubro já está se aproximando, então nós temos aí poucas vagas. Aliás, eu acho que eu vou mudar essa palavra pouquíssimas vagas, né? Pelo que a gente tem visto por aí pelo WhatsApp, são poucas lá realmente as vagas. Se você quer participar, né, desse encontro de casais, vale a pena, é um investimento para a sua família, não só para a sua família, mas na sua família. Então procure a Jodeli, o Luiz Carlos, a Rosângela e também o Valdenir, né? Eles estão aí para fazer a sua inscrição. E caso não der tempo hoje de você fazer, nós temos o telefone da igreja, que você pode estar também entrando em contato aí, e as nossas secretárias com certeza anotarão o seu nome, ok? Próximo, por favor.
E então nós temos aí um encontro também dos nossos adolescentes, né? Nossas vagas são limitadas, é R$150. Procure o mais rápido possível, não deixe para a última hora, e depois você vai chorar, né? Não dei, eu queria, quero ir, não vai ter como você participar, vagas limitadas, ok? Então nós temos o site lá que você pode estar visitando, aliviacampamento.com, você pode estar então participando também por ali, ok? Mais próximo, por favor. Agora esse daqui é para o pessoal que vai trabalhar no acampamento dos adolescentes, né? Para os jovens aí, do dia 19 e 20 de agosto, então você tem esse encontro para trabalhar no encontro dos nossos adolescentes. R$30, faça a sua inscrição, mesmo que você não for trabalhar, faça a sua inscrição, venha participar, venha aprender a trabalhar para Jesus, né? Você não vai trabalhar para a juventude, você vai trabalhar para Jesus. Então venha realmente participar com alegria, com amor, disponha-se na mão do Senhor nosso Deus, né? Como o pastor Denis tem nos desafiado, venha ser o Barnabé, venha realmente estar cuidando da vida de alguém, trazendo a vida de alguém até a presença do Senhor nosso Deus. Próximo, por favor. Aksoba, isso daí eu não devia estar falando, né? Quem devia estar falando é Aksoba, né? Aí então, dia 12 é o dia de você estar pegando, mas o dia de adquirir é hoje, é já. R$20 é muito bom, eu tenho que comprar todas as vezes, eu posso dizer que é bom mesmo, delicioso. E eles falaram no domingo que só dá para 2, 3 pessoas. Bom, depende do estômago da pessoa. Lá em casa dá para todo mundo. Então realmente a vasilha é boa, a quantidade é uma quantidade boa. Participe, procure os nossos jovens aí, né? Eles estão aí no final, Guilherme, a Ingrid estão aí, né? O Tanner, não sei se ele está, mas se o Tanner tiver também, você pode fazer a inscrição com o Tanner lá, já adquirir o seu ingresso para poder comer o seu yakisoba, né? Nós temos aí o nosso jejum que está sendo feito já, né? Então você que está fazendo aí, esteja firme. Dia 30 vai ter o encerramento, né? Mas se você quiser começar também, pode começar, meu irmão. Faça 21 dias também, não encerra no dia 30, prossiga, né? Realmente o jejum é para você, melhor para você, viu? Às vezes a gente pensa, estou fazendo jejum para Deus. Você está fazendo jejum realmente para se consagrar a Deus, para se dedicar mais a Deus, para que Deus tenha mais liberdade de trabalhar no seu coração, né? Outro aviso? Amanhã, às 6 horas da madrugada, 6:30 da madrugada, né? 6 horas da madrugada você acorda, porque até se ajeitar, para levantar demora um pouquinho, mas às 6:30 nossa reunião de oração aqui na igreja, né? É bom a gente começar amanhã realmente na presença do Senhor nosso Deus. Quarta-feira passada eu estava viajando, né? Então não estive na reunião, mas foi muito boa. Foi um trabalho muito especial de Deus no coração dos nossos irmãos. 40 pessoas aqui presentes, olha que coisa maravilhosa. 6 horas da manhã. E logo em seguida, né? Tem um cafezinho aí, você não vai trabalhar sem tomar o seu café. Então venha, que vale a pena. Comemoração do 3º ano do fruto maduro. Olha que coisa. Olha como quando começamos, né, Joseli? Eu não pensei que fosse durar assim, né? Mas louvado seja Deus, né? 3º ano de dedicação, de aprendizado da palavra do Senhor nosso Deus. Então agora, na próxima quinta-feira, é um momento de comemoração, de louvor, adoração a Deus, né? E também tem algumas lá especial, né? Você e o seu convidado serão premiados. Olha, então você tem ainda um presentinho para você lembrar dessa data tão importante, ok? Então não esqueça aí de convidar os nossos irmãos da terceira idade para estar presente. Nós vamos ter o encontro de vocacionados, né? É aquele que tem um chamado especial numa área, por favor, porque eu já disse domingo que todos nós somos
vocacionados, né? Mas aquele que numa determinada área foi tocado por Deus para trabalhar nessa área. Então no dia 4 é o encontro às 19 horas, o pastor Denis estará aqui falando com vocês, ministrando aos seus corações e realmente dando para você aí um chá de ânimo, né, para você continuar firme no propósito que Deus tem colocado para o seu coração. Ok? Ou tem mais, oxa, essa viagem é uma viagem sonhada, né, Chiquinho? É uma viagem sonhada. Então, Chiquinho e Maria de Lourdes estão sonhando para chegar esse dia o mais rápido possível, né? Mas só dia 31 mesmo, Chiquinho, só dia 31 de setembro, não tem jeito, né? Então, uma viagem missionária lá para a aldeia de Sassoró. Você está convidado, né? Nós vamos ter uma reunião aí, dia 31 agora de 7. Nós vamos estar reunidos para tratar como que vai ser a viagem, o que você deve levar, como você pode participar. Então venha participar desta reunião dia 31 às 20 horas. E aí está chegando, né, o sábado agora nós temos um momento muito festivo, né? Um momento festivo não só aqui na nossa igreja, na nossa região, mas é na nossa igreja nacional, ou seja, no país inteiro. Todas as igrejas, presbitérios estarão reunidos agradecendo a Deus por 114 anos de existência da nossa igreja, né? A nossa igreja nacional. Então você está convidado a estar aqui no próximo sábado às 20 horas. Nós vamos estar reunidos louvando e exaltando o nome do Senhor nosso Deus. Então nós estamos aí também com uma série de mensagens aí, né, para a nossa igreja. Operação Resgate, buscar almas, buscar pessoas que se afastaram, né, que estão distantes de Deus. Faça a sua parte, meu irmão. Comece a orar, mas também agir. Não fica só na oração, mas fica na ação também. Vá buscar essas pessoas, vale a pena. Venha domingo, as mensagens estão sendo mensagens de poder de Deus para o nosso coração e com certeza você vai ser muito edificado. Ok? Opa, a virada, né? A virada é nas terças-feiras. Então você está convidado a estar. Nós temos ainda cartãozinhos aí da virada. Nós temos lá um panfleto da virada, tem cartãozinhos da pessoa que você pode orar. Você pode colocar o nome da pessoa, se tiver o número do pedido, do telefone também, mas tem o cartãozinho que você pode levar para a pessoa para convidar para estar aqui às terças-feiras buscando a presença de Deus, e com certeza ela vai ser impactada pela palavra do Senhor nosso Deus. Ok? Acabou? Tá bom. Então agora nós queremos também dar a oportunidade a você que trouxe o seu dízimo, a sua oferta. Enquanto nós cantamos mais essa música, você tem a oportunidade de dar seu dízimo, a sua oferta no altar do Senhor nosso Deus. Queremos deixar os nossos visitantes à vontade. Essa é parte da nossa igreja, dos membros da igreja. Fique à vontade, sinta-se na sua casa. Se você quiser fazer alguma oferta, tem um envelope aí no encosto do banco da frente, você pode pegar e pôr a sua oferta aí. Fique à vontade. Vamos ficar em pé, vamos orar e em seguida louvaremos ao Senhor. Ó Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos, nós te agradecemos porque teu povo pode contribuir, ó Deus, para que a tua causa seja expandida aqui em Sertanópolis, mas também pelo nosso país, pelo mundo inteiro, ó Pai. Nós te louvamos porque o Senhor tem dado ao teu povo um coração grato, um coração que reconhece as bênçãos que têm vindo de ti, em nome de Jesus, amém. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar
boas novas aos quebrantados de coração curado. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar libertação a todos os cativos, libertação a todos proclamar. Porém, liberdade os algemados, proclamar o ano aceitável do Senhor, a consolar todos os que choram e acabar com o luto e com a dor. Coroa em vez de cinzas, óleo de alegria, em vez de pranto, vestes de louvor. Coroa em vez de cinzas, olhos de alegria, em vez de angústia, vestes de louvor. Vestes de louvor, vestes de louvor. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados de coração curado. Por liberdade os algemados, proclamar o ano aceitável do Senhor, proclamar a todos os que choram e acabar com o luto e com a dor. Coroa em vez de cinzas, óleo de alegria, em vez de pranto, vestes de louvor. Coroa em vez de cinza, olhos de alegria, em vez de angústias, vestes de louvor. Vestes de louvor, vestes de louvor, vestes de louvor, vestes de louvor. Aleluia! Chamamos as facilitadoras para vir à frente, as crianças de 5 a 8 anos. As facilitadoras, crianças de 5 a 8 anos. Vem cá, vem cá. Estenda uma das suas mãos em direção às nossas crianças, facilitadoras. Ó Pai, em nome de Jesus, nós abençoamos as nossas crianças que vão agora para a salinha, ó Pai. Cuide delas, Senhor. Também abençoe as nossas facilitadoras, que elas tenham a direção do Teu Espírito para falar a esses coraçõezinhos, em nome de Jesus. Amém. Vão na graça e na paz do Senhor. Enquanto nós cantamos esta música, nós queremos chamar aqui os nossos intercessores e também os presbíteros para estar aqui à frente, para estar orando pelas pessoas que estão na segunda, terceira e quarta semana de pacto de oração. Segunda, terceira e quarta semana
Pode vir à frente, os nossos intercessores estão aqui, os nossos presbíteros, por favor, venham à frente. Vamos estar orando pelos nossos irmãos. Aleluia. Não importa as circunstâncias, Deus é Deus. Sempre será Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim, o amém. Somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim, o amém. Somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta se abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim, o amém. Somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, se a porta se abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Acho que houver, sempre será Deus. Não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Acho que houver, sempre será Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Ele é Deus. Ele é Deus. Continua sendo Deus. Se a doença vier, se curado eu for, se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Acho que houver, sempre será Deus.
Aleluia, Senhor. Aleluia, Deus. Nós te adoramos, Senhor. Aleluia, Senhor. Tu és tremendo, Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Não há prazer maior que adorar o nosso Deus, de estar na sua presença, de permanecer na sua presença. Amém? Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que te adorar, Senhor, que me render e te adorar. Tudo que há em mim, tudo que há em mim, quero te ofertar. Aleluia, Senhor. Mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Perto quero estar. Declare. Junto aos teus pés, pois prazer maior não há, Senhor. Pois prazer maior não há que me render e te adorar, que me render e te adorar. Tudo que há em nós, tudo que há em mim, quero te ofertar. Mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus.
somente a ti, Jesus. Aleluia, Senhor, somente a ti toda a honra, toda a glória, todo louvor, toda adoração. Aleluia, Senhor. Amém. Glória a Deus. Vamos declarar mais uma vez: te louvarei com toda a igreja. Vamos declarar que em todas as circunstâncias nós somos mais do que vencedores. Amém? No nome daquele que nos amou, no nome daquele que nos chamou, no nome daquele que nos prepara a cada dia para viver na eternidade junto com Ele, louvando e adorando. Por isso vamos declarar mais uma vez: te louvarei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Senhor, recebe a adoração dessa igreja que só adora o teu nome, Pai. Nós adoramos só o nome de Jesus neste lugar, Pai, pois o teu nome é santo, o teu nome tem poder para salvar, o teu nome tem poder para restaurar, para curar, para vivificar, Senhor, para restaurar a nossa sorte, para fazer uma virada em nossas vidas, Pai. Por isso estamos aqui, porque confiamos na sua palavra, temos fé na sua palavra, temos fé no seu Filho, e por isso estamos aqui, Pai, para te adorar, para te bendizer, e para falar do Senhor, e para desfrutar da sua presença, e para ouvir a sua palavra, em nome de Jesus, amém. Irmãos, pode se assentar. Boa noite a todos, graça e paz do Senhor Jesus. Agradeço pela oportunidade de estar trazendo a palavra hoje. O pastor Denis está viajando, o pastor João e o pastor Denis. Pastor João e o pastor Denis deram essa oportunidade para estarmos ministrando a palavra hoje, e agradeço à igreja por estar aqui para ouvir a palavra do Senhor, porque essa é a palavra do Deus vivo, é a palavra que cura e que liberta, e como diz o nosso tema, a virada. Com Jesus tudo pode mudar. Quando nós falamos sobre virada, nós falamos a respeito de uma situação que nós queremos que seja diferente. Se você procura uma virada na sua vida, provavelmente você almeja algo melhor, algo talvez mais importante, alguma melhoria. E quando falamos sobre a virada, quando falamos sobre isso, a virada, o que vem na sua mente? Qual que é a primeira coisa? Coloca na sua vida. Quando você pensar a virada, o que eu preciso transformar na minha vida? Será que é uma vida financeira confortável essa virada? Será que essa virada diz respeito a ter mais dinheiro, ter mais posses, ter um salário melhor, ter um emprego melhor? Será que é uma família saudável e feliz? Será que para tudo ficar bem nas nossas vidas, se nossos filhos tiverem saúde, se nossos amigos tiverem saúde, se os nossos familiares tiverem saúde e felizes, isso mudaria totalmente a nossa vida se nós tivéssemos isso. O emprego dos sonhos. Muitos aqui, querem se formar, os jovens que vão entrar na faculdade agora, sonham com aquele emprego, aquele melhor emprego de todos, o emprego onde eu vou ser reconhecido, onde eu vou ser notado. Pode ser essa virada da sua vida, um casamento maravilhoso, Quantos não querem, ter um casamento que dure muitos e muitos anos na presença do Senhor, Um corpo esteticamente perfeito, Todos nós, às vezes, queremos melhorar um pouquinho fisicamente, às vezes a gente está um pouco travadinho, a gente vai lá, joga bola, a gente vai lá, faz um exercício, porque a gente quer estar bem com a gente mesmo, ter autoestima. Então, às vezes, a virada na sua vida pode ser uma melhoria física, Ser o centro das atenções, o mais popular, ou ser reconhecido e amado. Tem pessoas que, para mudar totalmente seu estado atual, ele só basta ser reconhecido e amado. Para ele, se uma pessoa vier com uma palavra de conforto, uma palavra amiga, vier e der um abraço, ele já ganhou o dia. Para ele, a virada é ser reconhecido e amado. E quando nós falamos sobre essas coisas que nós almejamos, que nós queremos para a nossa vida, nós falamos muito a respeito do estado desejado. O que é o estado desejado? Você está no ponto A e você precisa chegar no ponto B. Você tem uma meta na sua vida. Às vezes você quer construir uma casa, às vezes você quer ser melhor na sua profissão, às vezes você quer fazer algo que ninguém nunca fez.
Todos queremos estar na melhor versão que podemos ser de nós mesmos. Correto? Quem tem um carro 1.0 normalmente sonha em ter um carro 2.0, ter um carro mais completo, ter um carro com ar, com direção. As pessoas que acompanham a tecnologia, né, veem que cada dia surge um aparelho diferente, né? Você tem um aparelho hoje, daqui a pouco você está com um aparelho diferente, com outras coisas que você nunca imaginou que teria no celular. Então, assim conosco é também. Todos nós queremos a cada dia ser uma versão melhor de nós mesmos. Nós queremos melhorar nas nossas condutas, nós queremos melhorar, às vezes, como já falamos, na nossa saúde, na nossa vida financeira. E todos nós queremos os benefícios e comodidades possíveis ofertados nessa terra. Ou seja, todos nós queremos os benefícios de viver abundantemente, de viver bem, sabe, de ter as coisas, às vezes de conseguir, de conquistar, de almejar algo. E todos queremos pertencer a algo, nos sentir participantes de um propósito maior. Se você veio aqui na igreja, é porque você se sentiu atraído por essa comunidade. Você veio à igreja porque você quer participar de algo. Você veio à igreja porque você quer ter comunhão, porque você quer ouvir a palavra, porque talvez você quer rever seus amigos. E isso tudo baseado num propósito maior de servir e adorar a Deus. Então, esse é o nosso estado desejado. Nós queremos a cada dia mais evoluir. E da onde nós pegamos essas necessidades? Existe essa pirâmide, pessoal, que se chama pirâmide de Maslow. É a pirâmide que mostra todas as necessidades que um ser humano precisa. Primeiramente, quais são as nossas principais necessidades? Necessidades fisiológicas. Ou seja, se nós não comemos, se nós não dormimos, se o nosso corpo não está bem nutrido, essas coisas triviais, né? Se nós não temos isso, nós não conseguimos subir o outro nível, que é a necessidade de segurança. Aí nós precisamos nos sentir seguros, nós precisamos nos sentir com as nossas finanças seguradas, com a nossa casa com segurança. Depois nós temos as nossas necessidades sociais, nós precisamos ter comunhão, precisamos ter uma família. E nós precisamos de autoestima e autorrealização, que esse é o topo da pirâmide. Ou seja, esse estado desejado, ele se encontra lá, na necessidade de autorrealização. O que é essa autorrealização? É quando você sente que você não é julgado. É quando você sente que você pode ser quem você é, que você é amado, que você se encaixa em algum lugar, que a sua vida faz sentido, que você tem um propósito. E quais são as limitações e barreiras para que a gente não alcance essas necessidades? Muitas vezes falta de planejamento, inconstância e desequilíbrio emocional, ausência de resiliência, de perseverança. Às vezes nós não corremos atrás do que nós queremos, dificuldade em ser objetivo, terceirização de problemas, que eu acho que é um dos principais, né? O problema nunca é nosso, a gente nunca assume responsabilidade pelos nossos erros, pelas coisas que nós fazemos, e nós só terceirizamos. Sempre a culpa é do outro, a culpa é do meio, a culpa é da igreja, a culpa é do pastor, a culpa é daquele irmão que não olha na minha cara. Então, assim, nós sempre terceirizamos os nossos problemas. Procrastinação, acredito que o pastor Denis falou sobre isso na última terça, né? A respeito de procrastinar, de sempre deixar para depois, nunca fazer na hora que tem que ser feito, né? E algo que eu queria trabalhar hoje de forma bem rápida, que são as falsas crenças. O que são as falsas crenças? As mentiras que contamos para nós mesmos. Você já parou para pensar quais mentiras você conta para você mesmo? Às vezes você se limita, às vezes você se sabota. Exemplos de crenças limitantes ou falsas crenças. Eu nunca irei conseguir realizar tal feito. Isso é um exemplo de uma falsa crença, quando você fala para você mesmo, eu nunca vou conseguir fazer isso. Outra, quem nasce naquele bairro nunca vai ser alguém na vida. Vocês já ouviram muito disso, né? Às vezes falar, a pessoa que nasceu naquele lugar, a pessoa que teve aquele berço, ele nunca vai ser ninguém na vida. Quem não tem curso superior nunca terá um bom emprego. Isso é uma crença, falsa crença, uma crença limitante. Às vezes as pessoas falam, quem não tem curso superior nunca vai ter um bom emprego. Isso é mentira. A gente sabe que muitas pessoas estão muito bem sem ter um curso superior. Não que não seja bom, mas não é uma verdade. Eu sempre fiz assim e nunca vou conseguir fazer de outra forma. Essa é aquela síndrome, né, de Gabriela, né? Nasci assim, vou morrer assim, sempre vai ser assim, nunca vou mudar.
É sempre assim, o destino é meu inimigo cruel. Eu não tenho nenhum talento específico. Quem aqui não tem nenhum talento específico? Levanta a mão. Então vocês concordam comigo. Todos nós temos um talento específico. Você tem um talento, você tem algo para fazer aqui. Você tem um propósito, você tem um dom. O Senhor te deu um dom. Nunca serei amado como tal pessoa. Aquelas pessoas que acham que nunca vai ser amado. Sempre o coitado. Ah, ninguém me ama, ninguém me quer. Ah, se eu fosse amado como ele, olha que família linda que ele tem, que família maravilhosa que ele tem. Se eu fosse amado como ele, ninguém me ama. E o que eu queria focar. Nunca poderei ter intimidade com Deus e viver seus propósitos. Por quê? Por que nós não podemos viver com intimidade com Deus e os propósitos dele? Quais são as barreiras que nós temos colocado na nossa vida para não viver o mais de Deus, para não viver os propósitos de Deus? Mateus 6,33 diz: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. No começo da mensagem eu falei a respeito de coisas que nós almejamos, né? Que nós queremos, que nós sonhamos para ser uma virada na nossa vida. Falei a respeito das nossas necessidades fisiológicas, emocionais, nossas necessidades emocionais. Mas o primeiro é cumprir o propósito de Deus, buscar o reino de Deus. A nossa autorrealização, ela se concentra no reino de Deus, na busca do reino de Deus. Jesus foi bem claro quando disse: vocês podem buscar todas as coisas, vocês podem buscar a melhor versão de vocês, vocês podem buscar ser os melhores profissionais, os melhores pais de família, mas se vocês não buscarem o meu reino em primeiro lugar, se a sua satisfação e a sua realização não for em cumprir a palavra do Senhor, obedecer e amar o seu próximo como a você mesmo, você nunca conseguirá. E essas crenças que nós colocamos nas nossas vidas, primeiramente elas são sabotadoras. Elas nos sabotam. Quando você acredita em algo que não é verdade, aquilo te sabota. Você não consegue andar, você não consegue fazer, sabe? Você planeja fazer, por exemplo, eu vou na oração de quarta-feira, né, pastor? O pastor falou sobre a oração de quarta-feira. Ah, mas eu tenho muita dificuldade de acordar cedo. Quem que não pensou isso, né? Na hora que ele falou das 6:30, né? Ah, eu não acordo cedo. Nossa, eu tenho muita dificuldade. Você já colocou uma falsa crença na sua cabeça, cara. Não é porque você, às vezes, durante um tempo da sua vida, teve dificuldade de acordar cedo, que você nunca vai conseguir acordar cedo. Você está se sabotando. Você poderia estar aqui, recebendo da palavra de Deus, orando, buscando ao Senhor em comunidade, mas você está se sabotando com uma falsa crença. Essa falsa crença ela é inibidora. No mesmo contexto, por exemplo, nós vamos fazer a viagem missionária. Se você acreditar que você não consegue viver em um ambiente diferente do seu, você vai se inibir. Você não vai dar o primeiro passo, você não vai falar, não, vamos lá, vamos fazer essa viagem missionária, vamos lá abençoar a vida dos irmãos, eu tenho muita coisa para fazer lá, eu tenho o que oferecer, eu tenho o meu talento específico. Mas se você acredita que você não consegue, de forma alguma, ficar em uma tribo indígena, porque não são seus costumes, não é sua comida, você vai se inibir. Você vai se inibir. Limitadora, ela impõe limites em você. A falsa crença, ela fala até onde você vai. Quando você pensa, nossa, eu nunca vou conseguir passar daqui. Aqui é o meu máximo. Nossa, eu fiz um curso. Não, aqui é o meu máximo. Eu nunca vou conseguir entrar numa faculdade, eu nunca vou conseguir entrar numa universidade. O vestibular é muito difícil. Aqui é meu máximo. Não, ali não é o seu máximo. Manipuladora. Essa falsa crença, ela manipula o resto da sua vida inteira. Querendo ou não, às vezes pensamos que é uma pequena coisa, mas ela manipula todas as outras coisas. Essa crença, ela se situa no centro da sua vida. Por exemplo, eu nunca fui amado, a minha família nunca me amou. Às vezes pode ser uma crença que às vezes você fala, deixa para lá, né? Eu não penso toda vez nisso. Mas às vezes ela está no centro da sua vida. E todas as outras coisas são manipuladas por aquilo. Você não consegue ter um amigo, você não consegue se dar bem com a sua família, você não consegue se dar bem no seu trabalho. Por quê? Porque você acredita que não é amado. Então nós devemos trabalhar essas crenças limitantes. E eu queria falar de alguns personagens. Moisés, eu vou ler o texto, Êxodo 4, de 10 a 14.
Moisés teve que enfrentar uma falsa crença. E eu vou explicar para vocês por quê. Então disse Moisés ao Senhor: Ah, meu Senhor, eu não sou homem eloquente, nem de ontem, nem de anteontem, nem ainda desde que tens falado ao teu servo, porque sou pesado de boca e pesado de língua. E disse-lhe o Senhor: Quem fez a boca do homem? Ou quem fez o mudo ou surdo, ou que vê, ou o cego? Não sou eu o Senhor? Vai, pois, agora, e eu serei com a tua boca, e te ensinarei o que hás de falar. Ele, porém, disse: Ah, meu Senhor, envia pela mão daquele a quem tu hás de enviar. Então se acendeu a ira do Senhor contra Moisés e disse: Não é Arão, o levita, teu irmão? Eu sei que ele falará muito bem, e eis que ele também sai ao teu encontro, e vendo-te, se alegrará em seu coração. Vocês conseguiram identificar a falsa crença de Moisés? Moisés acreditava que porque ele não falava bem, porque às vezes ele era pesado de língua, ou às vezes tem pessoas que falam que ele tinha algum problema de dicção mesmo, né? Ele acreditava que ele não poderia ser enviado. Ele acreditava que aquilo o limitaria pelo resto de sua vida, que ele nunca sairia daquele estado atual. E Deus falou bem claro com ele: Mas quem fez a boca? Não fui eu que fiz a boca? Então isso serve para nós. Às vezes nós nos colocamos diante de Deus e falamos: Ah, eu não consigo fazer isso, eu não consigo. Mas quem que te criou? Por acaso, como diz a palavra de Deus, né? O que é mais importante, né? O alimento ou o corpo? O que Deus coloca como mais importante? Às vezes o teu modo de falar, ou você propriamente dito, ou a sua vida sendo usada na presença de Deus. A falsa crença de Moisés dizia que por não ser eloquente e ter tido experiências ruins com seu antigo povo, ele não poderia ser o libertador esperado. Porém, Deus deixou bem claro a Moisés que ele operaria os milagres e o conduziria, e de que ele nunca estaria sozinho em nenhuma circunstância. Amém? Moisés nunca estaria sozinho em nenhuma circunstância. Deus disse para ele: Não é pela sua força, não é pela sua capacidade, mas é pela minha força. Jeremias, outro que teve que enfrentar uma falsa crença. Assim veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Antes que te formasse no ventre te conheci, e antes que saísses da madre e da mãe te santifiquei. As nações te dei por profeta. Então disse eu: Ah, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque ainda sou um menino. Mas o Senhor me disse: Não digas, eu sou um menino, porque a todos a quem eu te enviar irás, e tudo quanto te mandar falarás. Não temas diante deles, porque estou contigo para te livrar, diz o Senhor. E estendeu o Senhor a sua mão, e tocou-me na boca, e disse-me o Senhor: Eis que ponho as minhas palavras na sua boca. A falsa crença de Jeremias dizia que ele era ainda um menino, e portanto não seria levado a sério. Quantos de nós às vezes falamos: Ah, mas faz tão pouco tempo que eu estou buscando a Deus, faz tanto pouco tempo que eu estou me reafirmando, né? Eu acho que ninguém me leva a sério. Nossa, eu sou tão novo na fé, eu ainda não tenho conhecimento, às vezes tenho pouca idade. E Deus falando para ele: Jeremias, você vai ser o meu profeta. Você vai ser o profeta que vai falar para todo esse povo a respeito do meu julgamento e das minhas leis. Deus determinou e convocou Jeremias para ser um profeta implacável, independente de sua idade. Independente da idade de Jeremias e sobre o que ele cria a respeito de ser novo, de ser velho, Deus usou a vida de Jeremias. Samuel, sucedeu que entrando eles, viu Eliabe e disse: Certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: Não atentes para a sua aparência, nem para a grandeza da sua estatura, porque eu tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Samuel foi convocado pelo Senhor para ungir um novo rei de Israel. Quando Saul ele foi banido, Deus já não se agradou do coração de Saul, e Deus iria levantar um novo rei. E Samuel foi convocado para ungir esse novo rei. E Samuel, quando chegou na casa de Davi, a primeira coisa que ele pensou é: eu preciso ungir um rei alto, um rei forte, um rei bonito, um rei de boa estatura, um rei que faça presença. Por quê? Porque Samuel cria que Deus já escolheu o rei pela sua aparência.
Como às vezes nós cremos também que Deus, Ele vai preparar para o ministério aqueles que têm os melhores talentos, aqueles que são os mais bonitos, aqueles que têm mais desempenho. E não é verdade. O Senhor olha para o coração. Essa é a verdadeira crença, essa é a verdadeira fé. O Senhor olha para o coração. A falsa crença de Samuel o levou a entender que Deus escolheria um novo rei por seu porte físico e sua estatura. Mas Deus instruiu Samuel sobre a sua avaliação, totalmente relacionada ao coração e não à aparência. E por último, nosso exemplo, o paralítico no tanque de Betesda. Em João 5, de 6 a 9 diz: quando o viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou: você quer ser curado? Disse o paralítico: Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Então Jesus lhe disse: levante-se, pegue a sua maca e ande. Imediatamente o homem ficou curado, pegou a maca e começou a andar. Isso aconteceu num sábado. Jesus perguntou para ele: você quer ser curado? Ele não pensou em nada além da única hipótese que vinha à mente dele: não tem ninguém que me jogue no tanque, não tem ninguém que me ajude a me levantar. Ele discerniu que a única forma de ser curado era se ele entrasse no tanque. Era algo impossível para ele. Ninguém o ajudava. Então ele ficou preso naquilo. Ele ficou preso, ficou limitado. Ele só pensava que um dia ele seria curado se alguém o ajudasse a entrar no tanque. E isso eu creio que acarretou a sua vida inteira, pois as Escrituras dizem que ele ficava lá por um bom tempo. Mas Jesus, contrariando a suposta única esperança daquele homem, ordenou que o mesmo andasse, executando um milagre extraordinário. Amém? Meus irmãos, nós estamos conseguindo entender o que Jesus, o que Deus faz com as nossas falsas crenças? Ele transforma, Ele ressignifica, Ele dá um novo significado às nossas vidas. Quando nós acreditamos em algo que não vem da palavra, quando nós acreditamos que nós não podemos, quando nós acreditamos que somos limitados, quando nós acreditamos que para sempre vamos nos sabotar, que nós nunca vamos conseguir dar aquele passo, sabe? Sair do vício, sair das dificuldades, sair às vezes das amarras que o inimigo coloca na sua vida, sair daquela crise financeira. Quando nós pensamos que nunca vamos conseguir, Deus vem e dá uma resposta diferente. E agora que vimos a perspectiva de Deus quanto às nossas falsas crenças, vamos exercitar a nossa fé? Mateus 7, de 7 a 11, diz: pedi e dá-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á, porque aquele que pede recebe, e o que busca encontra, e ao que bate abrir-se-lhe-á. E qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe o pão, o seu filho lhe dará uma pedra, e pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará bens aos que lhe pedirem. Por que eu digo exercitar nossa fé? Porque eu acredito que nos nossos dias, uma das nossas maiores dificuldades é perceber como Deus tem nos abençoado, como Deus tem derramado as bênçãos dele sobre nós. Nós sempre pensamos que dá para, sabe, aquele negócio, né, da pirâmide lá, né, sempre dá para ser melhor. Isso é verdade, se melhorar, melhora. Mas nós temos visto o quanto Deus tem nos dado. Será que nós não acreditamos que Deus tem sido injusto conosco? Você já parou para pensar? Algumas vezes você já pensou? Pegou se pensando e falou: nossa, eu acho que Deus está sendo injusto comigo. Nossa, eu faço tanto e eu não recebo. E eu peço tanto e eu não recebo. Mas a palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz. Ela diz: se você pedir, o Senhor vai dar. E Ele ainda te leva a refletir, porque Ele fala: vocês sendo maus, dão coisas boas aos seus filhos. Você já parou para pensar o quanto você às vezes fica ressentido por não poder dar algo para o seu filho, por às vezes não poder dar algo para os seus pais? Às vezes você se esforça e ainda não consegue, você fica tão mal. E você pensa que Deus não fica mal? Você pensa que Deus não fica mal quando você olha para Ele e não pede nada? E não quer nada dEle? Nós precisamos pedir, irmãos. Nós precisamos nos colocar na presença de Deus e pedir mesmo, bater com toda a confiança diante do trono da graça. Se nós pedirmos, o Senhor vai nos atender, amém? Amém?
Se nós pedirmos, o Senhor vai nos atender. Só que tenha cuidado ao pedir, porque senão você sai da falsa crença de que Deus não me abençoa, não me dá nada, e vai para outra que diz que tudo que você pedir, em qualquer circunstância, Ele vai te atender. O que diz a palavra? De onde vêm as guerras e peleias entre vós? Porventura, não vem disto, dos vossos deleites, que nos vossos membros guerreiam? Cobiçais e nada tendes, matais e sois invejosos e nada podeis alcançar. Combateis e guerreais e nada tendes, porque não pedis. E quando pedis, não recebeis, porque pedis mal, para o gastar em vossos deleites. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Quando nós pedimos mal, aí é outra história. Aí é outra história. Também não vamos acreditar que a nossa prosperidade, as coisas que nós podemos ganhar, vão trazer glória a Deus se nós não tivermos Deus conosco. As bênçãos de Deus, a glória de Deus não está naquilo que Ele pode nos dar. Nós acabamos de cantar isso na música Deus é Deus. Que nós não adoramos Ele pelo que Ele nos dá, mas sim pelo que Ele é. Então, você pode confiadamente chegar ao trono da graça e pedir o que você precisa, mas primeiro, olhe para o seu coração. Peça a Deus aquilo que você acredita que Ele deseja te dar. E isso vem de busca, de leitura da palavra, de oração, para que você saiba exatamente onde está o centro do propósito de Deus na sua vida. Porque se você pedir mal, às vezes Deus pode te atender, mas você pode tropeçar. Você pode receber algo que você não precisa, algo que você não está preparado. E vós outros, Efésios 2, de 1 a 3, estáveis mortos por vossas faltas, pelos pecados que cometestes, outrora seguindo o modo de viver deste mundo, do príncipe das potestades do ar, do espírito que agora atua nos rebeldes. Também todos nós éramos deste número, quando outrora vivíamos nos desejos carnais, fazendo a vontade da carne e da concupiscência. Éramos como os outros, por natureza, verdadeiros objetos da ira. Mas Deus, que é rico em misericórdia, impulsionado pelo grande amor com que nos amou, quando estávamos mortos em consequências de nossos pecados, deu-nos a vida juntamente com Cristo. É por graça que fostes salvos. Juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos céus com Cristo Jesus. Ele demonstrou assim pelos séculos futuros a imensidão das riquezas de sua graça, pela bondade que tem para conosco em Jesus Cristo, porque é gratuitamente que fostes salvos mediante a fé. Isso não provém de vossos méritos, mas é puro dom de Deus. Amém? É dom de Deus. A salvação é dom de Deus. Uma outra falsa crença que perpetuamente se estende no nosso meio é de que nós precisamos fazer algo para merecer o amor de Deus, para merecer o dom da graça de Deus, para merecer a salvação. Você não pode fazer nada. Ela vem de graça. Ela está em Cristo. Cristo foi tão misericordioso que deu o seu Filho para que nós tivéssemos vida, que deu o seu Filho para que nós tivéssemos liberdade. Antes nós éramos mortos pelos nossos delitos e não tínhamos outra escolha a não ser pecar, a não ser viver no lamaçal do pecado, a não ser a cada dia piorar mais e mais o nosso estado de decadência. Mas o Senhor, pelo sacrifício de Jesus e pela graça, nos trouxe vida e nós podemos crer nisso. Essa é a maior de todas as crenças. E para encerrar, João 14, de 1 a 6. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito. Vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejai vós também. Mesmo vós sabeis para onde vou e conheceis o caminho. E disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais. E como podemos saber o caminho? Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Amém? Eu gostaria de terminar com essa promessa, com essa verdadeira crença, de que nós temos um lugar preparado, irmãos. Nós temos um lugar preparado para nós. A vida não acaba aqui. Às vezes as nossas falsas crenças, as nossas limitações, nos fazem colocar a visão somente nas coisas terrenas.
Nós queremos melhorar na vida terrena, nós queremos ter mais dinheiro na vida terrena, nós queremos ter um melhor emprego, nós queremos ser vistos, ser reconhecidos. Mas na verdade o Senhor já preparou um lugar de verdade para nós. Um lugar onde nós vamos alcançar o topo daquela pirâmide de autorrealização. Porque nós não vamos nos realizar em nós mesmos, nem naquilo que nós temos, mas nós vamos nos realizar em Jesus Cristo. Porque Ele é o alvo, Ele é a fonte de toda a plenitude. E algo que me chama muito a atenção, que eu gostaria de compartilhar com vocês agora, antes de encerrarmos, é: não se turbe o vosso coração, porque se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito. Não fique preocupado. Creia em Deus, creia em Jesus, creia na palavra. Porque se fosse de outra forma, Ele nos teria dito. Confie em Jesus. Se fosse de outra forma, se existisse outro caminho, se existisse outra coisa para você fazer, Ele teria dito. Ele mesmo falou ali. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. E Ele nos chama para eliminar todas essas falsas crenças que temos sobre nós e confiarmos apenas nele. Ele é a verdade. Amém? Se coloque em pé. Vamos louvar a Deus novamente com essa canção, Deus é Deus. Enquanto nós louvamos, o Ministério de Intercessão pode vir à frente, por favor. E o pessoal que vai começar a sua campanha de oração, a 5ª, 6ª e 7ª semana, pode estar vindo à frente para estar recebendo oração. E nesse momento eu gostaria que você estivesse aí intercedendo, pedindo para Deus: Senhor, apaga da minha mente essas limitações, essas crenças que eu tenho a respeito de mim mesmo, essas crenças que às vezes eu tenho a respeito da igreja, da minha família, das coisas. Às vezes eu me sinto tão mal, às vezes me sinto fraco, às vezes acho que eu nunca vou conseguir. Eu também me sinto assim. Mas eu sei que o Senhor tem algo melhor, mas eu sei que o Senhor tem a provisão, mas eu sei que no Senhor existe capacidade, eu sei que no Senhor existe descanso, eu sei que no Senhor existe tudo aquilo que eu preciso para viver. E que melhor ainda, um dia eu viverei ao lado dele. E esse é o lugar onde eu quero estar. E esse é o lugar onde nós estaremos em nome de Jesus, todos nós aqui. Eu peço que você abra o seu coração. Clame ao nome de Jesus Cristo. Clame ao nome de Jesus Cristo nessa noite. Diga: Jesus, abra os meus olhos. Abra os meus olhos para ver aquilo que tem me limitado, aquilo que tem tirado a minha paz, aquilo que tem tirado a minha alegria, aquilo que tem tirado todas as coisas boas que o Senhor quer me dar. Me faz abrir os olhos, Pai, para que eu possa tratar essas coisas dependendo da Tua mão de poder, Pai. Que assim, Pai, como aqueles homens da Bíblia, eu possa ser talvez repreendido, eu possa talvez receber uma palavra, mas que como aquele homem no tanque de Betesda, eu possa ser curado, Pai, pelo Teu poder, pela Tua graça, pela Tua forte mão, Pai. Mesmo confiando às vezes em coisas carnais, em coisas palpáveis, como aquele homem que esperava entrar no tanque, que tinha a crença de que só pelo tanque ele poderia ser curado. Eu espero em Ti, Senhor. Eu espero em Ti, esperamos em Ti, Senhor. Aleluia, Senhor. Aleluia. Pessoal, os intercessores, né? Da 1ª, 5ª, 6ª e 7ª. Pessoal, que vai começar a campanha. E da 5ª, 6ª e 7ª semana, tá? Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim e o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim e o amém, somente dele, mais ninguém.
a Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta se abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Segurado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim, o amém. Somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, se a porta se abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Acho que houver, sempre será Deus. Não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Acho que houver, sempre será Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. se não fizer, Ele é Deus. se a porta se abrir, Ele é Deus. mas se fechar, Continua sendo Deus. se a doença vier, Ele é Deus. se curado eu for, Ele é Deus. se tudo der certo, Ele é Deus. mas se não der, Continua sendo Deus. Ó Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos, nós te agradecemos, te engrandecemos, ó Deus, pela alegria de poder estar na tua casa nesta noite, para poder, ó Deus, saber que o Senhor quer fazer na nossa vida uma grande virada, Pai. E por isso, em nome de Jesus, nós saímos daqui crendo que o Senhor já fez essa virada, porque tu já fizeste através da cruz de Cristo Jesus. Abençoe o teu povo, ó Deus, que a tua graça, a tua superabundante graça esteja sobre os seus corações e sobre suas vidas, em nome de Jesus. E que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, a comunhão, a consolação do Espírito Santo de Deus vos abençoe e vos guarde hoje e para sempre. Amém. oh,